Tem uma cena no romance A Ladeira da Memória, do Zé Geraldo Vieira, em que logo depois que o Jorge, o personagem principal, não é, descobre a morte da sua amada Renata, ele está na biblioteca dele, olhando para os livros e se perguntando para que de tudo aquilo, não é? Para que tudo aquilo serviu na vida dele. E essa cena nos mostra o anseio que nós temos pela educação, né? O anseio que nós temos quando a gente tenta cultivar uma vida de estudos, uma vida intelectual, que é o anseio, no fim, da sabedoria. Realmente o anseio da sabedoria. Por que o anseio da sabedoria? Porque de algum modo nós intuímos que a sabedoria está relacionada à maneira como nós lidamos com o sofrimento. E mais do que isso, a sabedoria está relacionada com o sentido da própria realidade, até mesmo com a superação do sofrimento, ou seja, com a nossa aproximação com Deus. Esse é um sentido que ainda permanece em nós, ou pelo menos um anseio que ainda permanece em nós, mesmo que já não o percebamos com tanta clareza, não é? Então, por exemplo, se você está nesse canal assistindo ao meu vídeo, provavelmente você gosta de literatura católica, talvez, da relação entre a literatura e a formação humana, que são temas que eu trato aqui. Então, você já tem uma noção disso, certo? Eu imagino. E você já tem uma noção disso. Você já consegue articular em alguma medida esse anseio. Mas eu estava pensando que esse anseio permanece até mesmo nas pessoas que não têm essa noção. A relação entre a educação, uma educação formal, e a sabedoria, por exemplo. Alguém que hoje em dia entra na escola para ter uma formação ali, de algum modo, passar no vestibular, entrar numa boa universidade, ter um bom desempenho lá dentro, para depois ter um bom desempenho profissional. Essa instrumentalização do ensino e a redução dele apenas um dos seus aspectos, que é parcialmente o aspecto profissional, né, que depois acaba que nem isso se desenvolve bem quando esse é o único aspecto a ser considerado, mas, enfim, isso é outra história. O meu ponto é que, ainda assim, as pessoas têm esse anseio porque, de algum modo, elas esperam dessa formação, tá, que elas vão receber, e dos frutos dessa formação, os frutos sociais, profissionais, algum tipo de realização ali, algum tipo sim de felicidade. Então me parece que ainda esse é um modo, eu posso estar enganado, talvez sendo até um pouco otimista demais, mas me parece que esse é um modo do nosso tempo de expressar esse anseio da relação que nós temos, o desejo de conhecer e mais o desejo de sabedoria e a relação que a vivência da sabedoria, a busca pela sabedoria, o amor à sabedoria tem com o sentido da vida, em última instância, com a nossa aproximação com o próprio Deus, fazendo com que até os sofrimentos que passemos aqui se transformem em insuportáveis justamente porque tem um sentido. O sentido é apesar do sofrimento. Em alguns casos, o sofrimento inevitável pode revelá-lo, não é? Claro que eu estou aludindo aqui ao Viktor Frankl, mas me parece que isso ainda existe, ainda permanece. De onde é que eu estou tirando essas ideias e essas reflexões? Bom, há, há poucos dias eu dei uma aula sobre a consolação da filosofia do Boécio para os meus alunos do ensino médio. E, tratando de Boécio com eles, eu fiquei pensando como nesse livro, tal como na trajetória do Boécio, ele nos mostra um pouco do verdadeiro sentido da educação enquanto busca da sabedoria, que é de nós
da nossa mente ter essa ascensão, né, pela razão das coisas, por aquele modo de pensar com o qual nós nos habituamos pelo ensino, né? O cultivo verdadeiro da razão e de um modo de pensar, para nós compreendermos justamente o sentido da realidade, o sentido das coisas. E mais, no caso do Boécio, o sentido do sofrimento. Ou seja, o Boécio acaba sendo, na sua experiência, um exemplo encarnado daquilo que ele nem viveu, né? Quando o Jorge, lá, o personagem da Ladeira da Memória, se pergunta para que de tudo isso, o Boécio experimentou isso também. O Boécio foi levado a colocar à prova os seus anos de estudo. Todos os muitos anos que ele tinha passado de estudo. Tá? E aqui, claro, só algumas informações sobre o livro. Primeiro, a edição que eu tenho aqui é essa da Vide Editorial, muito boa tradução, muito legal de ler, né? São letras grandes, ajudam os nossos olhos, enfim, eu recomendo, vocês vão achar com certa facilidade. Eu tenho aqui para estudo essa outra edição aqui, que é a parte da das Ignatius Critical Editions, que é esta aqui em inglês, Ignatius Press, edição o Joseph Pierce, é o editor responsável pela série, e aqui a edição e a tradução foi feita por Scott Goins e Barbara Wyman, com várias notas. É um livro grande, a letrinha aqui é menor, então por isso que tem mais páginas, é um livro relativamente volumoso, com várias notas sobre a consolação da filosofia, sobre Boécio, uma introdução muito profunda, e, ao fim, alguns artigos tratando de alguns dos temas essenciais da consolação da filosofia. Eu não vou falar sobre esse livro por inteiro, vou falar sobre apenas um aspecto dele. Vocês vão encontrar. Esse é um dos clássicos, né? Até o Alvorecer da Modernidade, digamos assim, foi um dos livros mais copiados da Idade Média, junto com as Sagradas Escrituras, ah, Santo Agostinho, as obras de Santo Agostinho, e nós temos ali o Boécio também, pau a pau. Sempre um livro muito conhecido, e depois, na modernidade, foi ficando um pouquinho mais esquecido, não é? Mas o fato é que vocês vão achar outros vídeos aí mais profundos que o meu, mais completos que o meu, tanto sobre o Boécio quanto sobre a consolação da filosofia em si. Então, isso aqui, digamos que seria no máximo uma bibliografia secundária. Na verdade, eu estou tratando do sentido da sabedoria e da educação a partir do Boécio, não é nem tratando do Boécio em primeiro plano. Mas, só para situá-los, para quem eventualmente não conheça o Boécio, foi um filósofo romano cristão, viveu entre 480 e 424, ou entre 480 e 524, ou 525, não se sabe ao certo o ano preciso da sua morte, o ano em que ele foi executado. Tá? É um sujeito que teve muito prestígio em Roma. Ele acompanhou a ascensão dos imperadores bárbaros semi-romanizados, a queda do Império Romano, a ascensão dos imperadores bárbaros semi-romanizados, e como um patrício que era, ele esteve na administração pública, até que ele foi acusado de traição, de fazer um complô contra o então rei bárbaro Teodorico, e foi por este rei bárbaro condenado à tortura e morte. Boécio é conhecido como o último filósofo clássico e o primeiro escolástico. Boécio conhecia o grego, por exemplo, coisa que Santo Agostinho é um exemplo até conhecido, né? Santo Agostinho não conhecia o grego, não falava grego, não sabia. O Boécio teve acesso a algumas obras do Aristóteles. O Boécio ele não rompe com essa tradição. Ele é o mensageiro da tradição greco-romana para o cristianismo no Ocidente, especialmente, claro, no Ocidente. No Oriente foi um pouquinho diferente. Nós tivemos aí outros mensageiros até pela continuidade da língua, né? Não houve a necessidade de passar para o latim, uh, e a continuidade da paideia. Aliás, recomendo o Cristianismo Primitivo e Paideia Grega do Werner Jäger, ele fala muito dessa continuidade. O fato é que o Boécio, esse sujeito que tinha uma vocação intelectual e um verdadeiro
amor e sabedoria, mesmo com as suas muitas obrigações, principalmente o microfone descarregou, com as suas muitas obrigações práticas e políticas, ele não deixou de cultivar a vida intelectual. Muito pelo contrário, como ele diz, não é, que ele teve na administração pública romana, seguindo o exemplo do rei filósofo do Platão. Então, era esse seu amor à sabedoria, né, que o levou ao serviço público também, além, claro, da sua posição social. Mas então ele tentou informar, dar forma do menor a partir do maior, né? Do mais importante para o mais prático. Que é importante também, não é? Mas desde que feito com sentido, ou seja, o governo é para o bem comum. Mas como é que eu vou governar para o bem comum se eu não sei o que significa a ideia de bem comum? É mais ou menos isso que o Boécio faz. Então, eis que, traído, privado dos seus bens, traído por falsos amigos, injustamente, privado dos seus bens, o Boécio vai para a cadeia. E aí ele começa a sofrer, claro, fisicamente, mas também, como a gente pode imaginar, psicologicamente. Psicologicamente. A sua vida acabou e ele sabe que a sua vida acabou. Ele sabe que não vai sair vivo da prisão, porque essa foi a sua condenação por uma suposta traição. O que ele tem a fazer ali? Esperar pela morte também? Mas como é que ele vai recebê-la? Como é que ele vai julgar a sua própria vida? Como é que ele vai, ao modo de Sócrates, cujo exemplo ele conhecia tão bem, examinar a sua própria vida? E eis que ele começa a escrever. E a consolação da filosofia é o diálogo do Boécio, prisioneiro, triste, humanamente falando destruído, exteriormente falando destruído, com uma senhora que lhe aparece no calabouço, que é a Dama Filosofia. No início, não é ela que está ali, mas são as musas da poesia que estão ali, que recitam para o Boécio alguns versos de lamentação, que inspiram ao Boécio, melhor dizendo, versos de lamentação. E quando a Dama Filosofia aparece, ela expulsa essas musas. E ela vê o Boécio chorando. E aí ela diz o seguinte para ele: as lágrimas não são o remédio da alma, mas o veneno que prolonga sua febre. E eu me detive nessa passagem com meus alunos por alguns momentos. Quando a gente vê uma pessoa que está fazendo um drama sobre alguma coisa superficial, a gente tem menos paciência, não é, com ela, né, que nos irrita um pouco, de modo um pouco mais fácil, e até mesmo para tirá-la daquele círculo vicioso e de autopiedade simplória. A gente para com isso, pô, não é? A gente pede para essa pessoa parar, que é um sofrimento desproporcional. No entanto, quando a gente vê uma pessoa passando por um sofrimento muito grande, a gente, e é a decisão correta, não é? É uma decisão correta porque o consolo envolve também sabedoria, então quando alguém está passando por uma dor muito grande, a gente tende a dar uma segurada, não é? Na nossa repreensão, a gente tende a entender, a compreender que é bom para ela chorar um pouco, né? Colocar aquilo para fora, de algum modo. Isso é verdade. E vejam que o Boécio está num sofrimento extremo, torturado, prestes a morrer. É até normal pensar que uma pessoa assim, nessa circunstância, ademais tendo sido traído, esteja chorando, sofrendo, que ele está com dor física e, mais ainda, uma dor interior muito grande. Por ser vítima de uma injustiça, por estar sendo arrebentado fisicamente. Não está doendo, mas a filosofia é dura com ele. As lágrimas não são o remédio da alma, mas o veneno que prolonga sua febre. Por que ela é dura com ele? Esse é o ponto que eu quero tratar aqui. Porque ela está preocupada com o verdadeiro bem dele. Ela quer mostrar para ele, ela quer ministrar um remédio, e ela acaba sendo médica da sua alma também. Ela quer ministrar ao Boécio um remédio que vai verdadeiramente fazer com que ele suporte aquele sofrimento. E, portanto, as lágrimas sinceras, autênticas, por um sofrimento real,
elas também podem nos prender, elas também podem nos escravizar. E é por isso que é necessário realmente sabedoria para guiar alguém fora daquilo quando a pessoa está passando por um sofrimento real. Mas o que isso tem a ver com a educação? Me parece que tudo. Me parece que tudo. Porque aqui, Boécio, com a sua própria vida, coloca à prova a educação que ele teve, a formação que ele teve, o amor à sabedoria que ele cultivou ao longo dos anos. Desde a infância, que o seu sogro, que foi quem o criou depois da morte do pai, porque o seu sogro também, Símaco, também era um amante da sabedoria. Foi assim que ele criou o Boécio. Então, desde a infância, ele foi capaz de desenvolver isso, de entender o sentido por trás das coisas, que no fundo é o próprio Deus que ordena as coisas, o amor que move o sol e as mais estrelas do Dante, né, como diz o Dante no Paraíso. E no fim das contas, aquele nosso anseio de que uma formação, falando de modo mais superficial, mas que uma formação nos traga alguma felicidade, algum suporte também diante do sofrimento, de fato é um anseio real. E é isso que o Boécio vive. Né? Que diante de um sofrimento inevitável, sim, é possível chorar. É possível chorar. A gente não está dizendo o contrário. Mas que nós não fiquemos apenas no choro. Sabe por quê? Que mesmo diante de um sofrimento inevitável, existe algo verdadeiro em que podemos nos agarrar. Esse algo verdadeiro é o fundamento de toda a realidade que nós vamos descobrindo a partir da ordem que nós vemos nas coisas, na vida humana, e na qual em cuja ordem nós tentamos participar pela bondade. Mas claro que, para participarmos dessa ordem, nós precisamos conhecer aquilo que é bom. Nós precisamos saber que o mal é mal ainda que não haja punição aparente, ainda que não haja punição aos olhos humanos, ainda que muito pelo contrário, né, como o Boécio levanta essa objeção clássica, e que é comum para todos nós, clássica porque universal, né? Porque todas as pessoas vão se deparar com ela em alguma medida, que é que parece que os maus prosperam e os bons se lascam. E aí ele fica chorando em cima disso. E se ele ficar chorando, hum? Se ele ficar chorando sobre a sua própria miséria final, desse último trecho da vida, até a morte, como é que ele terá morrido? Como é que ele terá vivido os seus últimos momentos? Sendo que ele tinha, né, ele tinha um instrumento ali, na educação, na formação da sua razão, para lidar com o sofrimento inevitável. Um instrumento que o convidava a encontrar sentido a partir do sofrimento, que foi essa sua educação. Que foi a educação liberal, ou seja, a educação para a liberdade interior, para a única liberdade, né, que nós podemos realmente cultivar. Por que a única liberdade? Porque é ela que fundamenta a nossa liberdade exterior. Do contrário, os nossos atos vão ser também reféns das nossas paixões, das nossas emoções momentâneas, dos nossos erros quando o nosso intelecto está mal formado. Então, a Dama Filosofia repreende o Boécio porque ela está preocupada com o bem dele. Quando ele fala, por que é que você me abandonou? Ela responde, não, foi tu, Boécio, que me abandonou. Você me abandonou agora. Você me abandonou agora. Quando você esqueceu de tudo que nós vivemos, de tudo que nós vivemos ao longo dos últimos anos. Ela tem piedade do Boécio sem ter dó. E claro, a gente está imaginando aqui os dois personagens, né? Mas pense o seguinte, nesse sujeito, no autor, nesse sujeito trancafiado numa cela,
prestes a morrer, sofrendo com esses pensamentos martelando a cabeça dele o tempo inteiro. O que ele vai fazer? Ele vai recorrer àquilo que ele encontrou de permanente ao longo da vida, apesar de todas as mudanças. Aquilo que ele encontrou de permanente, porque é o fundamento mesmo da realidade. O amor mesmo que criou e sustenta tudo, que é o próprio Deus. E ele vai fazer isso como um exercício da razão, voltando pela última vez e agora provavelmente pela vez mais importante, capital, a exercitar tudo que ele aprendeu. Porque no fundo ele foi educado, ele se educou, ele amou a sabedoria para isso mesmo, para encontrar um sentido inclusive apesar do sofrimento. E claro, o objetivo verdadeiro da educação é nos guiar para a verdade. A verdade que também é bela, que também é boa. E que, portanto, transcende todas as nossas mazelas e todas as mazelas deste mundo. E quando nós mesmo intuindo, né, naquela intuição inicial que eu falei, naquele anseio inicial inarticulado, que a gente vai conquistar alguma coisa depois da nossa formação, a gente está esperando isso, não, sem sombra de dúvida, uma felicidade plena, né? E mais não uma mera formação de adorno, de um conjunto de informações na nossa cabeça, mas de um modo de vida, de uma liberdade que nos guie para o bem. Para que nós possamos buscar o bem. E a gente sempre vai poder dar as costas para ele. Inclusive com essa formação, inclusive com a formação que o Boécio teve, claro. E o exemplo ele nos dá. Mas o verdadeiro objetivo da nossa formação, vamos chamar de formação de vida intelectual, de estudo, de tudo isso que vocês quiserem, de todas essas expressões usadas por aí hoje em dia, felizmente usadas também, que é muito bom, não é? Porque apontam para esse sentido verdadeiro, mas o objetivo, o sentido real é encontrar o sentido inclusive apesar do sofrimento. É abrir os nossos olhos para a realidade. Enquanto que os nossos sentimentos, a nossa razão não educada nos leva para tudo que é transitório, para tudo que passa, para tudo que muda e mais, até mesmo para tudo aquilo que nos destrói, nós ainda temos um instrumento, precisamente na nossa imagem e semelhança de Deus, precisamente naquilo que nos é mais íntimo, nós ainda temos um instrumento ao nosso alcance que pode nos ajudar a discernir o sentido das coisas, mesmo apesar do sofrimento. Nós temos um caminho que nos ajuda a viver melhor. E é para isso que nós estudamos. Nós estudamos para fincar os nossos pés na realidade, para vivermos melhor. Esse é o verdadeiro objetivo da educação, que é a maturidade. E a maturidade é saber amar. Saber amar realmente. É ver que ainda o sentido permanece apesar do sofrimento. E que nós, exercitando a nossa razão, podemos nos apegar a esse sentido com algo que é verdadeiro e que está fora dessas nossas emoções variáveis, das nossas tristezas como das nossas alegrias, algo que é permanente. Algo que é permanente. E que aponta para a verdadeira vocação do ser humano. Já. Aí significa que a educação salva? Não, a educação não salva. Quem salva é Deus. Mas significa que esse é um caminho em que, se para o Boécio já era possível, imagine uma sociedade letrada como a nossa, pelo menos semi-letrada, ou no sentido de que a gente precisa saber ler e escrever para fazer uma porção de coisas.
Essas informações, um livro como esse, pode ser um clássico, pode ser conseguido em PDF, de graça. E não é caro para comprar tampouco. E como eu disse, há outros vídeos aqui só sobre essa consolação da filosofia. Isso significa que esse é um caminho também para nós. Esse é um caminho também para nós, um caminho que está ao nosso alcance, um caminho que nós devemos cultivar. E no momento mesmo em que nós vemos a crise de informações ruins e ao mesmo tempo pessoas tentando esperar das suas formações, das suas universidades, colégios, o que vocês quiserem, mais do que essa formação pode dar, não é? Ou seja, quando a pessoa tenta esperar que vai encontrar uma felicidade a partir do seu emprego, né, uma plena realização a partir de um bom emprego, ou prestígio social, tudo isso com certeza é ruim. Mas eu procuro ver, e convido vocês a verem também, em primeiro lugar, nas suas próprias vidas, como essa sede verdadeira pelo que vai de fato realizar o ser humano. Pelo que vai de fato realizar o ser humano. E a educação é o nosso caminho para isso. A educação para a maturidade, para a liberdade interior. É o nosso caminho para isso. Né? E é o caminho pelo qual muitas pessoas poderão encontrar o próprio Deus. Né? E muitas pessoas, como foi o meu caso, e imagino que muitos de vocês também, podem justamente estreitar o vínculo com Deus, exercitando a razão. Um vínculo que já existia, talvez de família, de uma formação ah, talvez superficial, não é? Mas enfim, você foi batizado, você fez ali uma catequese não muito boa, e você começa a estudar, né? Você começa a fincar as suas raízes ali. Você percebe que aquilo é mais do que uma tradição, do que um costume, que aquilo vai trazer não todas as respostas, de modo algum, até porque a verdadeira educação também nos prepara para o mistério, não é? O mistério que é para ser contemplado e não desvendado, mas que nos leva, né? Que nos leva ao próprio Deus, como um caminho para Ele, que nos leva para a oração. Inclusive daquelas outras coisas, muitas e muitas que a gente não entende, mas que nos faz entender, né, por que e como devemos abraçar a bondade, por que e como devemos evitar o mal, não fazê-lo, que no fundo nos destrói. De onde é que nós devemos esperar uma felicidade verdadeira? De algo que não passa, a nossa razão nos mostra. E aí, pela revelação, nós descobrimos que esse algo que não passa, que a nossa razão chega a contemplar, a vislumbrar, na verdade é alguém. E depois, alguém que tomou carne e habitou entre nós. Esse é o caminho. Né? Esse é o caminho que a verdadeira educação nos indica. É um caminho que começa aqui, que leva a vida toda, que vai passar por muitos testes, né? Talvez não tão dramáticos quanto o do Boécio, mas testes bastante intensos, sem sombra de dúvida, que a gente não vai precisar buscar, podem ficar tranquilos. Esses testes vão aparecer, né? E por esses testes eu falo dos sofrimentos inevitáveis, né, do que o Viktor Frankl falava. Isso aí vai acontecer, a gente não precisa correr atrás, né? Isso vai vir atrás da gente, em algum modo. E a gente precisa de algo permanente e verdadeiro para se apegar, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das nossas dificuldades, algo que corresponda ao anseio que todos nós temos, de que a sabedoria, em alguma medida, faz a gente levantar a nossa cabeça. Também no início, o Boaz está de cabeça baixa, ele está olhando para a terra. Né? E para onde é que ele tem que olhar? Para o céu. É para o céu que ele precisa olhar. Nós somos feitos para olhar para a terra, mas também para o céu. Nós olhamos para frente, para a continuidade da terra e conseguimos levantar os nossos olhos para o céu.
E é isso que educação para a liberdade interior e a maturidade faz conosco. Bem, meus amigos, é isso que eu queria falar com vocês, né, a partir dessa minha última leitura da Consolação da Filosofia e da minha aula. Peço que vocês curtam este vídeo e o compartilhem com outras pessoas interessadas aí nesse tema, que se não forem inscritos no canal ainda, que se inscrevam, por favor, porque todas essas ações ajudam muito no meu trabalho. Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo.